rapazes para um acampamento, como aqui me teria referenciado o porquê de nós acamparmos. Então, ele convidou 20 rapazes para a Ilha de Bronze, onde se realizou o primeiro acampamento, no qual será dividido em 4 secções: Maçarico Real, Touro, Lobo e... Maçarico Real, Touro, Lobo e Couro. Exatamente. Então, esse acampamento foi tão bem sucedido que, pela experiência, pela aventura, a vida ao ar livre, ocupar os jovens, aí já é publicado um livro intitulado Escutismo para Rapazes, onde nesse mesmo livro tem lá a vivência escutista e tudo mais. E de referenciar que nós somos escuteiros católicos. Existem, melhor, temos para Moçambique, temos a Liga dos Escuteiros de Moçambique, enquanto que nós somos escuteiros católicos. Mas, mesmo assim, nós pertencemos à Liga, porque o escutismo é fraternidade mundial. Então, uma das nossas leis é o escuta é amigo e irmão de todos os outros escutas, razão pelo qual nós somos escuteiros, não há diferença, all good. Então, após isso, 7 anos depois de 1907, o padre Jets Vint, que por acaso é um padre jesuíta, razão pelo qual nós também somos inacianos, aproximou até o nosso fundador, no qual acabou adotando o escutismo, acabou adotando já o escutismo católico, razão pelo qual nós temos princípios, orgulhamos-nos pela nossa fé, e essa nossa fé orienta toda a nossa vida. Após isso, o escutismo foi se desenvolvendo, tanto que chegou até Moçambique, no qual o primeiro agrupamento teria sido o agrupamento da Matola, após isso Xai-Xai Beira, e por fim Matola, que é Fumi, que é o movimento que nós representamos. Então, como Rami teria referenciado, nós temos 4 secções. A primeira secção é a secção de Lobite, no qual a idade varia de 6 até os 10 anos. E nessa secção, eles usam um lenço amarelo. Aqui no lugar de vermelho, amarelo, e temos a tira branca simboliza a paz, o amarelo simboliza o sol. E a saudação para os lobitos é da melhor vontade. Da melhor vontade. O que significa 2 orelhas de lobo. E aqui no da melhor vontade significa que o lobito não se escuta a si próprio, o lobito escuta aquele lá. Como Ramito já teria referenciado, desse lado o mais forte protege os mais fracos. Temos a segunda secção, ou melhor, ainda nessa secção, como teria referenciado ainda na adesão de discutir, temos já patrulhas, só que para o bicho já o comportamento já é diferente. Nós temos bantos, e esses bantos, o que caracteriza já são cores. Temos banto cinzento, banto branco, amarelo, por aí. Temos a segunda secção, que é a secção de exploradores. Nessa secção a idade varia dos 10 até os 14 anos, e o lenço que eles trazem é o lenço verde, que simboliza a natureza, o branco a paz. E nessa secção, a secção de exploradores e de pioneiros, a vivência em patrulhas. Patrulhas nós designamos por animais. Cada patrulha criada se identifica com um certo animal. Nós podemos ser da patrulha leão, então nós temos que buscar uma e outra característica desse animal que nós escolhemos e vamos vivendo assim. A partir dessa secção, ou melhor, a secção de exploradores, a saudação é sempre alerta.
acontece também para a secção de pioneiros, que é a secção de Simão. E por fim temos a secção de caminheiros, que é a última secção, por enquanto, a nível nacional. E nós trazemos o lenço vermelho, a idade é a partir dos 18 até mais adiante. Para a secção de pioneiros é dos 15 até os 17 anos. Bom, é isso. Muito obrigado. Não sei se o Merita ainda tem algo para partilhar. Bom, a princípio dizer que em 1908, além da fundação do escutismo, também foram publicados 2 manuais escutistas, Guide to Scouting e Scouting for Boy. E aqui vão se perguntar, como Scouting for Boy? O escutismo é só para rapazes? Antigamente, o escutismo era só para rapazes. Mas, passando algum tempo, se implementou Scouting for Girls. Escutismo feminino. Então, eu não tenho comigo aqui a minha parte escutista, mas os escuteiros, em toda e qualquer atividade que eles vão, por exemplo, um acampamento, eles devem levar os seus componentes. E podem estar a se perguntar, será que o vosso fundador era católico? Não, não era católico. O nosso fundador nasceu na Inglaterra em 1857, em Londres, e morreu em 1941, a 8 de janeiro. O Baden-Powell, o Robert Stephen Smith Baden-Powell, o nosso fundador, ele não era inteligente, mas ele era dedicado. Ele fazia tudo para poder conseguir e alcançar os seus objetivos. O nosso fundador, aos 19 anos, entrou para o exército, tornou-se militar e, de acordo com a sua vida, ele tornou-se tenente, major, coronel. Ele teve tantas medalhas porque o seu desempenho era maior. O que aconteceu quando Baden-Powell, porventura, nas suas jornadas, de acordo com as guerras que na altura existiam? O Baden-Powell sempre foi alguém que soube guiar. E quando nós criamos sistemas de patrulha como escuteiros, o que nós fazemos? Nós colocamos guia e subguia para que esteja alguém por frente e alguém por trás, para poder fazer com que as coisas estejam alinhadas. É que nem em uma casa, tem pai e tem mãe. Na ausência do pai, a mãe pode estar ali para poder ordenar. Então, para nós escuteiros, também usamos sistemas de patrulha. Então, como o meu irmão estava aqui a dizer, que nós, como escuteiros, nós batalhamos, nós nos sacrificamos para termos uma noite iluminada, para termos alimento, para podermos sobreviver. De que jeito podemos sobreviver? Então, o escuteiro, quando está no acampamento, ele tem de saber que vai tomar banho no rio, ele tem de saber que vai buscar a água, como o irmão estava a dizer, se despejar a água, terá de voltar de novo. Então, isso é um sacrifício. E depois, o que acontece? Todo e qualquer escuteiro, quando estiver num acampamento, ele tem que fazer vigia. Tem que proteger o próximo. Então, faz-se escalas de vigia. Quando um estiver a dormir, o outro está acordado para poder proteger. A luz está muito forte. Sim. E nós dormimos nas tendas. Por que nas tendas? Porque o acampamento não se dorme nas casas ou nas camas. Tem que ser na tenda. Um lugar em que vai estar, ou a iluminação que tiver lá, só será de fogueira, mais nada. E depois, para nós termos uma noite iluminada, nós temos que recorrer à mata. Temos que buscar troncos, lenhas, para poder passar toda a noite iluminada, para fazer com que os animais fiquem distantes. E podem estar a se perguntar, os escuteiros, será que tem uma oração?
Sim, nós temos uma oração que foi criada pelo padre Jake Servini. Os escuteiros têm uma lei? Sim, nós também temos as leis escutistas, que são 10. Os lobitos também têm alguma lei? Também tem. O irmão já disse, o lobito não escuta, não escuta aquele lá. Desculpa, o lobito escuta aquele lá e o lobito não se escuta a si próprio. E depois, será que os escuteiros têm algum espírito? Também temos. Será que os escuteiros têm algum princípio? Também temos. E qual deveria ser o princípio de escuta? O escuta orgulha-se pela sua fé e por ela orienta toda a sua vida. O escuta é filho de Moçambique e bom cidadão. E o dever do escuta começa em casa. Então, nós como escuteiro, como é que pensamos neste terceiro princípio? O dever do escuta começa em casa. Então, se tu mostras um mau comportamento perante a sociedade ou perante um grupo de pessoas, significa que em casa o mesmo comportamento que tu levas de casa é que estás a trazer aqui. Se tu és mal educado aqui, então nós vamos pensar que o comportamento que estás a trazer, os seus pais já têm o conhecimento daquilo que tu fazes. E podemos estar aqui a pensar quais poderiam ser os espíritos escutistas. Nós temos a voluntariedade, liberdade e criatividade. O escuteiro tem que ser livre, tem que ser criativo, tem que ser voluntário. Por que podemos pensar, pegando mais no ponto da criatividade? Então, nós quando estamos no acampamento, nós levamos kits de primeiro socorro para fazer com que estejamos mais seguros. Se por acaso alguém desmaia, então nós temos que ter a capacidade. Por quê? Porque nós saímos de um lugar bem distante, 18, 20 ou 30 quilômetros, para podermos acampar. Lugar onde não entra carro. Só vão caminhando a pé, carregando as trouxas. E tudo que nós fazemos no acampamento, ou quando vamos ao acampamento, o escuteiro tem que carregar a sua própria bagagem. Alguma coisa? Ok. Então, o escuteiro tem que carregar a sua própria bagagem. Se alguém desmaia, temos que ser capazes de criar uma maca para fazer com que ele esteja seguro. Falando das leis, temos a primeira lei. A honra do escuta inspira confiança. E depois, esta lei diz que o escuteiro tem uma só palavra e a sua vida e a sua honra vale mais que a sua... Desculpa, e a sua vida... a sua honra vale mais que a sua própria vida. E depois, temos a segunda lei. O escuta é leal. Significa escuteiro não mente. Sempre que o escuteiro for a falar, tem de ser verdade. Porque nós já prometemos como escuteiros. E depois temos o escuta é útil e pratica diariamente uma boa ação. Todo e qualquer escuteiro, diariamente, é obrigatório fazer uma boa ação. Por uma fase inicial, podemos pensar que é obrigatório, mas depois poderá ser rotina na nossa vida. E depois temos o escuta é amigo e irmão de todos os outros escuta. Eu, quando vinha para aqui, só conhecia o Mano Aurélio e o Armando. E o Menezes, mais ninguém. Mas quando cheguei aqui, tentei me enquadrar com todos e juntos, assim como diz o escuta é amigo e irmão, estamos a nos tornar amigos e irmãos. Depois temos a quinta lei. O escuta é delicado e respeitador. Então, o escuteiro tem que sempre dar prioridade àquelas pessoas que necessitam. O escuteiro é cavaleiro. Depois, temos a sexta lei, que é o escuta protege as plantas e os animais. Então, nós, antes de cortarmos uma árvore para fazermos como fogueira, para fazermos como lenha, então nós temos que pensar a importância daquela planta, a importância daquela árvore, fazendo com que depois possamos plantar mais duas. E depois, temos que pensar que o escuteiro não pode bater ou machucar animais. O escuteiro tem de proteger os animais. E depois temos a sétima lei. O escuta é obediente. Então, todo e qualquer escuteiro, antes de reclamar, ele tem de obedecer. Ele só reclama depois de fazer. Por mais que ele tenha razão, por mais que não tenha razão, ele só reclama depois de fazer aquilo que foi dito. E depois temos a oitava lei. O escuta tem sempre uma boa disposição de espírito. O escuteiro trabalha sempre alegre. Não importa o trabalho que ele foi
determinado para fazer. O escuteiro tem que estar sempre feliz. E depois temos a nona lei, que o escuta é sóbrio, econômico e respeitador dos bens alheios. Então, o escuteiro tem que saber que vou gastar hoje e servir para amanhã, e antes de levar algo de alguém, ele tem de pedir a permissão. Caso contrário, está a furtar ou está a roubar. E depois temos a 10ª lei, o escuta é puro nos pensamentos, palavras e ações. Então, o escuteiro tem de pensar antes de falar. Por quê? Nas palavras nós podemos machucar. Nas ações nós também podemos machucar. Então, o escuteiro tem que ter um pensamento puro, fazendo com que todos se sintam bem na sua presença. Sempre alerta. Sim, nós já terminamos, porque íamos ainda escutar mais tempo. Gostaria de saber se existe alguma pergunta ou questão que queiram fazer. Eu sugeria que as questões fossem colocadas no fim das 3 apresentações, para não queimarmos tempo e depois ficarmos descompassados. E é só anotarem para não esquecer. Então, falando na qualidade do grupo de escuteiros, estamos agradecidos pela oportunidade e já agora vamos passar a palavra ao grupo de MES, que o irmão Simão vai aproximar, por favor, para podermos explicar. Não é Simão? Ai, desculpa, Samo. Estava a tremer, então falhei o nome. Muito boa tarde. É verdade, bom dia. Apresento-me com o nome de Indobrânio Armando Santos, da paróquia São João Batista, Matola, em Maputo. Não vou aqui exatamente falar muita coisa acerca do MES, porque sou novo no próprio grupo, mas tenho trabalhado exatamente com o grupo mais, onde tenho exatamente, como é que eu posso dizer, o básico do que é exatamente o MES. Então, não vou lá referir o nome do fundador, em que ano, porque sou novo e também estamos no tempo de pandemia, não temos tido exatamente informações. Então, a pessoa quem ia falar isso seria exatamente a coordenadora do próprio grupo. Então, falar exatamente do mês, eu estarei a falar exatamente de um grupo de preparação. Preparação para quê e para o quê? Estamos a falar de um grupo de oração juvenil, nesse caso, jovens, começando exatamente de crianças e jovens. Sim, começando de crianças, jovens, lá para diante. Então, é um grupo de preparação nem para orações. Sabemos que nossa igreja tem várias orações, então existem termos para poder ensinar nesse caso. O mestre tem exatamente sua roupa, né? Eles usam a calça formal vermelha, usam a camiseta branca, usam um lenço, né? O lenço só se usa depois da consagração, nesse caso. É um lenço. Eu não sei qual é o significado, sou novo desse grupo. Então não vou poder lá falar coisas que não sei. Então, este grupo é mais dedicado para oração. É preparação, como eu conforme disse. É preparação para quê? Um jovem tem que ser sempre orante, para além de rezar. Porque a maioria dos jovens hoje em dia são mais. Só vão para a igreja para rezar em vez de orar. Então, o grupo apostolado é o grupo do mês está mais para orações. Então, os jovens têm que estar sempre preparados. Sempre preparados. E exatamente os jovens do mês não podem só ficar de braços cruzados. Então, estaria a falar de preparar-se, ter experiências com alguns formadores, né, que já foram exatamente do mês. Eles vão fazendo atividades nos hospitais, fazem as visitas, orarem pelos pobres, por fazer oração por aqueles que precisam.
Então, no termo de preparação para o grupo do mês, é preparando-se exatamente para o apostolado. O que é apostolado? Apostolado de oração, nesse caso. Apostolado de oração é um grupo, vou dizer, é um grupo mãe de Igreja Católica. Por quem foi fundado, não sei. Ainda estou a aprender. E tenho o privilégio de ser o único jovem na paróquia. Não, único não. Agora somos dois, graças a Deus. Somos dois jovens neste grupo. Então, temos aprendido exatamente muita coisa dentro do mês e dentro do apostolado. O mês prepara-se exatamente para o apostolado. O apostolado já é um grupo maduro, nesse caso, para a oração. Então, estamos a falar de que os jovens, enquanto vão tendo as preparações aqueles anos, porque um jovem normalmente no mês entra com uma idade básica, não sei até que idade entram, mas até pelo menos até os seus 23, 24 tem que passar para o grupo do apostolado de oração. O apostolado de oração tem também exatamente todas essas orações que eu falei, né? Rezar pelos outros. E o apostolado não só para em Moçambique, está em vários países. Então, é preciso saber que enquanto você está no mês, tem que saber como vestir-se sendo um megista para passar para o apostolado de oração. Porque já no apostolado de oração tem uma roupa só dedicada para aquele grupo. Nesse caso, depois da própria consagração. A consagração que fazem no grupo do mês simboliza que o jovem já está preparado para passar para o apostolado de oração. Porque um jovem, sendo exatamente de oração, tem que ter modos de vestir. Não pode andar de roupas não formais. É o que eu costumo dizer. Na minha casa tem reclamado muito pelas roupas que eu tenho usado, sempre são formais, então fica difícil, né? Pela juventude. A juventude hoje está calças jeans apertadas, com rasgadinhas, com os sapatos. Sim. Então é um pouco difícil, né? Porque o que acontece no apostolado tem regras. E se você não cumpre essas regras, meu Deus do céu, ou você vai para seguir ou fica. Primeiro porque trata-se de oração, e sendo orante, eu acho que precisa de um exame de consciência, sentar e saber o que você está fazendo, não só por ti, mas também pelas outras pessoas. Então é preciso sentar e analisar esse tipo de coisa. O grupo de apostolado de oração, a roupa que usa antes de ser usada deve ser rezada. Nesse caso, antes do dia da consagração, levam aquelas roupas e entregam ao padre para abençoar. Por que abençoa? Porque os trabalhos que lá vão ser feitos sempre devem estar diante de Deus, nesse caso. Então tem que saber que ao usar aquela roupa tem que deixar tudo. Não vou mencionar as coisas. São jovens e têm noção do que eu estou a falar. Claro. Então devem deixar suas coisas. Sim. Exatamente. Coisas mundanas. Devem deixar para ir exercer a função que tem. A última consagração que o apostolado de oração faz é um grande juramento. É por isso que existe o mês para poder preparar para o apostolado de oração. Então, para dizer que é uma grande responsabilidade entrar no mês. Não é só entrar porque deixa conhecer o grupo, depois vou sair. Não é assim. Você tem que ir pelo chamado, nesse caso. Que o reverendo padre estava a dizer aqui. É um chamado, nesse caso, não. Ok, vou para ali. Não faz sentido. Então, é preciso mesmo de
muita preparação.